aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá. Acho que já deve ter começado, né? Já. Tá. Bom, boa tarde a todos. Nessa tarde a gente vai falar um pouquinho, então, sobre um projeto de extensão e de divulgação científica que nosso grupo de professores aqui do Departamento de Ciências Fisiológicas começou, especificamente tentando trabalhar um pouquinho aí com o tema da Covid-19, né? Tentando levar um pouquinho mais de informação e de esclarecimento nesse momento tão importante de pandemia. Então, né, vai ser uma roda de conversa que nós vamos fazer. Primeiro, aqui eu queria apresentar, eu estou aqui com a professora Márcia Mortari. Quiser falar um oi, Márcia? Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. E com o professor Rafael Maior, também, por favor, Rafael. Tudo bom? Boa tarde a todos. E a dinâmica aqui vai ser bem aberta, mas nós vamos primeiro começar com uma apresentação, que eu vou contar um pouquinho da história aí do nosso projeto, em que pé que a gente está, de onde que veio essa ideia, e depois isso vai seguir mais com mais um bate-papo mesmo entre a gente, totalmente aberto aí, para que vocês interajam com a gente também, tá certo? Então vou compartilhar aqui a minha apresentação. Então, o nome do nosso projeto, basicamente, é Ciência pelas Mídias Sociais no Enfrentamento da Covid-19. Eu já deixo aqui em cima também todos os slides, as nossas redes, né? Então, o endereço por onde vocês conseguem nos acompanhar e interagir com a gente. Então, a gente tem uma página no Facebook, uma conta no Instagram e também uma conta no Twitter, tá? E através dessas redes que a gente vai sempre tentar fornecer todo o material que a gente vem produzindo nesse período. Mas para começar um pouquinho, a falar um pouco mais, um pouco melhor sobre essa história, a gente vai voltar um pouco mais atrás e tentar entender um pouquinho o que é divulgação científica e por que ela é tão importante, tá? Então, primeiro, vamos fazer aqui uma distinção entre disseminação científica e divulgação científica. Disseminação, basicamente, é aquilo que o cientista ele é formado para fazer. Isso se resume a você levar a informação daquilo que você está fazendo, os seus resultados, para a comunidade científica, ou seja, para os seus pares, para pessoas que trabalham com questões similares, ou mesmo que tenham interesse acadêmico na sua pesquisa. Então, vai ser a publicação de um artigo, vai ser a apresentação dos seus resultados em um congresso acadêmico, enfim, é uma forma de você falar com seus pares, tá? Enquanto a divulgação é uma forma de você falar com um público mais amplo, com pessoas que não necessariamente tenham aí um conhecimento científico mais aprofundado e especificamente não tenham um conhecimento mais aprofundado da sua área de atuação. Então, é uma forma de chegar a um público maior, de chegar à população de forma geral, tá? Então, isso não é uma novidade. A gente pode ver que grandes pesquisadores no passado já faziam isso, como o caso de Darwin. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, onde Darwin ele teve a sua teoria publicada academicamente, onde ele foi lá defender suas ideias e falar para seus pares, onde ele foi eventualmente contestado e criticado, e tudo academicamente, a ideia foi trabalhada, e também ele publicava livros. Então, Darwin tem alguns livros publicados, o mais famoso deles, A Origem das Espécies, onde ele tentava levar essa ideia, essa sua nova teoria, para uma população mais ampla. A importância disso é que o trabalho acadêmico, a disseminação, ela é normalmente muito específica, e você não fica entrando em muitos detalhes, ou explicando muito a base daquele seu trabalho naquele texto. Então, é um texto mais curto. Já num livro, como ele podia fazer, ele conseguia contar toda uma história de como que na viagem dele ele começou a perceber pequenas diferenças entre as espécies, como que ele ia ligando essas coisas. Ele tem mais tempo, tem mais páginas, né, para poder explicar melhor e acaba, sim, levando as suas ideias para mais pessoas. E a gente pode fazer essa divulgação de várias formas.
Então, existem meios de se fazer essa divulgação que são mais específicos, ou seja, mais próprios para divulgação científica. Então, você tem meios especializados em divulgação científica, como, por exemplo, revistas como a Galileu, a Super Interessante, canais de TV como Discovery Channel, NetGeo, enfim, entre outros, que quem vai atrás desses canais, quem vai assistir um programa, um documentário na Discovery, ou vai comprar uma Super Interessante, já é uma pessoa que tem um certo interesse na divulgação científica, ou seja, tem um certo interesse em ciência, tem curiosidade a esse respeito. Então é por isso que são mais específicos, ou seja, seriam meios mais nichados ali, em quem já tem esse interesse, tá? Mas você tem uma forma mais ampla de fazer isso, onde você pode fazer a divulgação científica em um meio mais de massa. Então você pode pegar, por exemplo, o caderno de ciência, como exemplo, né, o caderno de ciência da Folha. Então você tem o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal que trata de vários assuntos, né, um jornal generalista de massa, e dentro desse jornal, eventualmente, tem um caderno de ciência, onde você pode, então, fazer uma divulgação científica também. Esse caso tem a vantagem de você falar com um público mais amplo, porque não necessariamente você está falando para aquele público que já tem um interesse na ciência, que vai lá e compra uma revista nichada. Não, você está falando para o grande público. A mesma coisa, a gente tem o Drauzio Varela, que volta e meia está com um quadro no Fantástico, ou um quadro no Jornal Nacional, enfim. Fantástico, Jornal Nacional, não são programas científicos, não é igual um Globo Ciência, não é igual um programa da Discovery. Ele atende ali uma população muito grande, um público muito amplo. Então, lá dentro, você pode colocar, eventualmente, alguma divulgação científica também. E hoje em dia começaram a surgir aí também as novas mídias. Então, a gente tem canais no YouTube, foi onde surgiu o Nerdologia com o Átila, que hoje está bem em voga aí com toda essa questão da Covid-19, ele tem tido um papel muito importante na divulgação científica. Existem páginas no Facebook sobre divulgação científica também, páginas no Instagram, você tem muitas contas hoje em dia, pesquisadores, são muitas contas no Twitter também fazendo divulgação. A própria Netflix começou recentemente a investir um pouco mais nisso, então você tem programas como o do próprio Felipe Castanhari aqui, que é um programa brasileiro focado em divulgação científica, mas você tem já o Cosmos, enfim, outras séries que estão disponíveis ali, e são novas plataformas que atingem também um público mais geral. Por outro lado, geralmente também quem vai buscar, por exemplo, acompanhar o Átila é alguém que já tem interesse em divulgação científica. E uns meios aí um pouco mais nichados também, mas que eu particularmente gosto muito, são os podcasts, onde nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o Dragões de Garagem, o SciCast, que fazem divulgação científica via podcast, então uma mídia de áudio. E agora eu posso perguntar assim para vocês, não é de hoje que essa divulgação científica ela é feita, e eu, por exemplo, passei já, tanto fui impactado pela divulgação científica, ela foi muito importante para mim, para a posição que eu estou hoje, para hoje eu ser um pesquisador, hoje eu ser um professor universitário, tem muito a ver com esse programa, que é o Mundo de Beakman. Era assistindo o Mundo de Beakman quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, menos de 10 anos ainda, eu assisti o Mundo de Beakman. Era onde eu comecei a falar, poxa, acho que eu quero ser igual aquele cientista, e em 2012 eu conheci ele lá na Unicamp, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, onde ele foi, a primeira vez que ele visitou o Brasil, ele foi na Semana de Química da Unicamp, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Paul Zalum, que é o ator que faz o Beakman. E foi bastante interessante esse evento que ele participou, porque ele não foi lá só, enfim, dar autógrafos, tirar foto com todo mundo. Ele falou um pouquinho sobre a experiência dele enquanto divulgador científico, porque ele não se enxergava como tal. Ele é um ator, ele teve um job, um emprego, um trabalho que ele fez no início dos anos 90, que era o personagem Beakman. E isso para ele foi basicamente isso, um emprego. Ele ia lá, fazia o Beakman e tchau, ele não fazia divulgação científica. Mas que 15 anos depois ele começou a ser convidado para universidades, ele viu o tamanho do impacto do trabalho dele. Viajava para o México, ou então para o Brasil, e parava uma universidade com 5, 6 mil pessoas, indo lá assistir ele, enfim, um cara que tinha feito um trabalho muito nichado para crianças, com um impacto tão grande em toda a América Latina, sabe? Então ele falava que isso era uma coisa que mexia muito com ele, e eu achei bem interessante
esse aspecto, essa importância da divulgação científica, de você também trazer mais gente para a ciência, né? E também tive alguma experiência trabalhando com divulgação lá na Unicamp, onde a gente tinha um evento que era bem interessante, que era a Unicamp de Portas Abertas, o UPA, que deu aí uma diminuída nesses últimos anos. Quando eu entrei, isso em 2010, o UPA, ele tinha 2 dias de evento, então era basicamente sexta e sábado o dia todo, que a gente ficava basicamente dedicado a conversar com estudantes de ensino fundamental, ensino médio e, enfim, com a população em geral. Nesse evento, a Unicamp, ela para completamente, quando era na sexta, né? Aí parava na sexta e no sábado ela abria, e não era só assim, abrir a Unicamp para você ir lá e receber algum aluno. Os alunos, de fato, eles entravam nos laboratórios, a gente abria laboratório. Então você ficava lá, recebia o aluno, explicava o que você estava fazendo, e lá eu comecei a entender um pouco melhor de como que era importante a gente mostrar para a população o que a gente estava fazendo. Porque, apesar do UPA ele ter começado com essa ideia de vamos receber os alunos meio que para fazer uma propaganda dos cursos, para eles entenderem o que cada curso faz e que curso que eles vão querer fazer a partir disso. Mas era um pouco mais do que isso, porque quando você via os alunos chegando, eles não vinham sozinhos, eles vinham com os pais, às vezes com os avós. Era um evento mesmo. E, de certa forma, ali você conseguia falar para todas essas pessoas, não apenas para os alunos que já tinham algum interesse em fazer algum curso universitário, mas também para os pais, para os avós, o que era feito ali dentro da universidade. E isso era uma coisa que a gente percebia que era importante, porque geralmente quem mais perguntava, quem mais tinha dúvida, eram os pais, eram os avós, os tios que estavam ali acompanhando as crianças que estavam vendo, basicamente ali para conhecer o curso. E também aí eu comecei a entender um pouquinho da dinâmica, de como que era importante a forma de falar, de fazer essa divulgação. Então aqui eu tenho um exemplo, essa foto que eu estou mostrando é de um desfibrilador multidirecional, apesar de parecer uma coisa meio estranha, assim, olhando. Esse foi um equipamento que foi desenvolvido no laboratório que eu trabalhava lá na Unicamp, e ele é bem interessante, porque ele é fácil de você vender a ideia do porquê ele é importante. Tá? Então, você consegue falar, olha só, se você tem uma parada cardíaca, você tem que fazer uma desfibrilação elétrica, tentar fazer o coração voltar a bater normalmente. Isso todo mundo entende, todo mundo vê isso em filme, é fácil você falar isso para a população. E aí você fala a segunda parte, olha só, mas vocês também já devem ter visto em filmes que nem sempre dá certo. Dá um choque desfibrilatório, o paciente nem sempre volta, é sempre um momento de tensão, aquele momento da desfibrilação no filme. Então, ou seja, não é um método perfeito. Então, o trabalho que levou ao desenvolvimento desse desfibrilador, ele partiu da ideia de tornar esse procedimento mais eficiente. Então, aí tudo bem, é fácil você mostrar isso. Só que a gente não fazia isso, a gente contava a história do desfibrilador e aí depois a gente sempre perguntava como que eles achavam que a gente tinha chegado nisso, ou seja, não é uma coisa que você acorda um belo dia, olha e fala, nossa, vou inventar um desfibrilador melhor, e vai ser assim que vai ser melhor. Vou fazer uma construção dessa forma, vou usar um tipo de choque dessa forma que vai dar certo. Isso não sai do nada. Então a gente sempre começava a mostrar o seguinte. Então, lá há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, o pessoal no laboratório começou a estudar células cardíacas isoladas, vendo como que funcionava a estimulação de cada uma dessas células. Aí depois, outros trabalhos começaram a ver ali no laboratório como que essas células se comportavam dependendo da orientação que elas estavam em relação à direção do choque. Eles começavam a ver, olha só, você já vê aí que um sinal ele é diferente da célula de cima para a célula de baixo. Então tem uma influência da posição, isso interfere em como a célula responde. E foram mais a fundo ainda, vamos ver como é que funciona a nível de estimulação em diversas posições de célula. Então aqui já tem célula em várias posições. Depois, vamos ver como é que funciona no coração isolado, e onde você tem células aí em todas as direções possíveis, né? E tudo isso, então, levou a mostrar que se você fizesse uma estimulação em 3 direções diferentes, você tinha um sistema muito mais efetivo. E tinha todo um ângulo necessário para isso, né? Que é basicamente o 0, 60 e o 120, que era o que dava maior eficiência. Então não se chegou nesse desfibrilador da noite para o dia. Foram anos de pesquisa básica para você ter uma solução aplicável. Né? Então, era basicamente esse o contexto que a gente fazia ali, e foi uma coisa que me mostrou que era meio que o caminho que a gente tinha que tentar fazer para divulgar, para mostrar que não é que você não vai chegar a uma cura
por exemplo, da Covid, se você não tiver um monte de pesquisa básica, um monte já de informação sobre isso. Não dava para chegar hoje querer inventar uma vacina se a gente nem soubesse o que era uma vacina. E se não tivesse pessoas formadas para trabalhar com isso. Você precisa ter essas pessoas sendo preparadas a todo momento, porque no momento de crise aí você tem a quem recorrer, né? Você tem material humano e também de conhecimento para poder trabalhar. Enfim, isso se aplica hoje, mas já era uma história que a gente já trabalhava aí há alguns anos, nessa divulgação científica. Então, foi da onde eu tirei muito dessas ideias de como fazer esses links, enfim, foi nesse evento, que eu achava um evento extremamente importante. Sinto muito que ele tenha sido bastante reduzido aí, saído de 2 dias para 1 dia, enfim, e teve alguns anos que nem teve, por contingenciamento, enfim. Mas será que é importante fazer divulgação científica aqui no Brasil? Porque tem alguns dados aqui que são um pouco alarmantes, como, por exemplo, recentemente, essa pesquisa do Datafolha, que mostrou que 11 milhões de brasileiros realmente acreditam que a Terra é plana. Por mais que percentualmente isso seja ali não um número tão alto, mas são 11 milhões de pessoas no Brasil que acreditam que a Terra é plana. E mais assustadoramente, 110 milhões de brasileiros acreditam em pelo menos uma fake news sobre a pandemia. Esse outro dado também é um que eu acho muito importante. Olha só, você está sendo tão bombardeado por notícias falsas e desinformação nesse momento tão delicado que você acaba eventualmente acreditando em pelo menos uma ou outra dessas fake news, porque no meio de tanta coisa, uma ou outra acaba tendo um verniz um pouco mais palatável e acaba passando. Então, é realmente assustador aí que metade da população brasileira, ou mais da metade, acredite ao menos uma dessas fake news. Então vem a nossa questão de demanda para fazer essas redes aí de divulgação. O Datafolha mostrou lá no começo da pandemia que 74% da população brasileira tinha medo da Covid. Tá? 99% da população tinha celular, sendo que 72% desses que têm celular se diziam bem informados sobre o assunto. E aí, como que eles se informam sobre o assunto, né? Basicamente, televisão é a principal forma. Então, a maior parte das pessoas ficavam sabendo, se informando sobre a Covid pela televisão. Só que tem um detalhe, televisão é um tanto quanto passivo. Ou seja, se eu estou preocupado agora, eu estou com um sintoma aqui, eu quero saber se isso é Covid, você ligar a sua televisão, você não necessariamente vai ver alguém falando sobre a Covid. E o segundo meio, que era mais utilizado, então, ele é o mais ativo, ele é aquele que a pessoa vai de fato buscar informação, que são as mídias sociais. Tá? Então, primeiro era a televisão e segundo a mídia. Só que a mídia era onde a pessoa conseguia de fato ir buscar uma informação de forma ativa. Então aí a gente tem um pequeno problema. Qual que é o problema? Se você tem uma pessoa que está com medo, desesperada por alguma informação, e ela vai tentar usar, por exemplo, a internet para buscar essa informação, vamos pensar como informação sobre o coronavírus, uma informação um pouco mais científica. Eventualmente essa pessoa ela vai se deparar com artigo científico. Pode ser que ela chegue a artigos científicos. Só que aqui ela vai ter algumas barreiras. A primeira delas é que, vamos supor que ela tenha acesso a esse artigo. Existe uma barreira técnica. O artigo científico ele é escrito em uma linguagem muito técnica, ele requer que você tenha uma bagagem de conhecimento já muito grande. Você não pode esperar que um artigo de ponta vá ser entendido por uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, uma formação científica. Então, mesmo nós, acadêmicos, acabamos não conseguindo entender muito bem um artigo que não seja da nossa área. Por exemplo, eu não trabalho com física, então pegar um artigo de física teórica para mim, eu vou olhar e não necessariamente eu vou entender aquilo, eu posso até entender a ideia geral, mas com certeza não vou saber fazer uma leitura crítica disso, tá? Outro ponto é que a imensa maioria das publicações acadêmicas são em inglês. E o inglês não é uma língua muito difundida aqui no Brasil, isso ainda é uma defasagem muito grande, a maior parte da população não tem não tem conhecimento para fazer a leitura desses artigos em inglês, e também tem um outro detalhe, normalmente esses artigos são pagos. Dentro da universidade, a gente está muito acostumado com periódicos da CAPES, enfim, a gente tem formas de conseguir esses artigos, mas para uma pessoa que não está inserida nesse contexto, conseguir esse acesso é bastante diferente mesmo, assim, vai ser um preço
30, 40 dólares para ter acesso a um artigo que essa pessoa provavelmente não vai nem entender direito, nem ser capaz de ler, é algo que ela não vai investir. Com certeza não vai por aí. Bom, então, se não vai ter acesso à fonte, vamos dizer assim, né? Vamos acabar pegando, essa pessoa vai acabar tendo acesso, então, a formas mais mastigadas dessa informação, tá? Então, ela vai procurar no Facebook, ou no Instagram, no Twitter, vai procurar nas redes sociais, ou vai ao bom e velho Dr. Google, né? Vai lá procurar, tenho febre, estou com Covid, ou algo do tipo. E vai tentar entender, a partir dessa busca ativa, o que está acontecendo com ela. Vai tentar resolver esse problema de uma forma secundária, não na fonte. Só que aí a gente tem um problema, essa pessoa pode se deparar com milhares de fake news, como a gente sabe, recentemente o Facebook removeu várias contas por serem contas que estavam disseminando fake news aqui no Brasil. A gente tem a CPMI das fake news, então isso é um problema real. Tem muitos sites espalhando fake news, tem pessoas espalhando fake news, tem muitas contas que se alimentam disso. Então, você pode ter uma pessoa com medo, buscando informação e chegar a uma informação falsa. E aí é onde a gente tenta evitar isso e que essa pessoa consiga chegar, talvez, às nossas redes e lá ter uma informação de um pouco mais de qualidade e que a gente consiga informar essas pessoas. Então, isso daqui seria basicamente a nossa ideia de por que fazer essas redes para divulgar a ciência nesse momento, tá? Então, como é que funciona o nosso trabalho, basicamente? Nossa equipe vai atrás, então, das fontes, né? Então, a gente vai ler, a gente vai fazer essa parte para a população, ao invés deles terem que ir lá e ler o artigo, a gente vai ler esse artigo, a gente vai discutir esse artigo entre a gente tem um grupo onde nós compartilhamos aquilo que está saindo, a gente conversa sobre os artigos que estão saindo, a gente faz resumo sobre esses artigos, tenta pegar as melhores partes, não necessariamente as melhores, mas as mais importantes ali para fazer algo bem assim direto para a população. Isso tudo é discutido, isso tudo é conversado. Várias vezes a gente muda de ideia, a gente conversa muito, porque isso é muito importante, seja claro, mas também a gente tem uma certa responsabilidade aí de não disseminar algo que não seja minimamente confiável, né? Então, a partir dessa informação, de trabalhar com essa informação pura, a gente vai produzir, então, alguns materiais de divulgação. No começo, principalmente, a gente fazia muitos videozinhos curtos, ali de 2, 3 minutos, alguns um pouquinho mais longos, onde a gente falava sobre algum assunto mais geral. Recentemente, a gente tem trabalhado mais com posts, porque isso tem tido uma abrangência melhor, o número de visualizações, o impacto que você tem com posts mais curtos, a gente percebeu que é muito maior do que com vídeos, então a gente acabou focando mais nos posts do que nos vídeos. E aí, então, uma vez que a gente faz esses posts, a gente divulga eles nas nossas redes. Então, a ideia é que, se alguém for procurar, por exemplo, sobre alguma vacina da Covid, que ao invés de cair em um site de fake news, talvez a gente dê sorte que essa pessoa caia aí nos nossos materiais e não tenha, então, ali alguma informação com um pouco mais de qualidade para sanar essa dúvida, para dar um pouco de conforto para essa pessoa que está com medo aí do coronavírus, tá? E isso a gente vai fazendo para diversos outros assuntos. E aí, para falar um pouquinho especificamente, dar alguns números para vocês sobre essas nossas redes, vou começar aqui pelo Facebook. Isso aqui, na verdade, foi de ontem, né? Então, até ontem, nosso Facebook tinha 1.744 seguidores, o que não é um número grande, mas é bem interessante dentro do contexto que a gente está. A gente é uma página da UNB, a gente aparece aqui em quarto entre essas páginas aqui que são as maiores da UNB, então a UNB TV é bem maior que as outras, né, 3 vezes maior que a segunda colocada, que é a própria página da UNB, a principal. Mas tem um ponto que é muito interessante, que o Facebook mostra pra gente, que é o envolvimento ou o engajamento que essas páginas têm. Então, apesar de a gente estar ali em quarto lugar, nosso engajamento é muito maior. Então, nosso engajamento aqui na última semana foi de 2.2 mil, contra, por exemplo, 266 da UNB TV, que é 4 vezes maior, não, é 12 vezes maior do que a gente, é 3 vezes maior do que a da UNB, enfim. Isso quer dizer o seguinte, por mais que não tenham tantas pessoas que vão seguir a gente, muita gente repercute o conteúdo. Comenta, compartilha, enfim, isso roda pela internet.
E isso é importante. Então, por mais que não seja uma página que tanta gente assim vai olhar, a gente acaba tendo um engajamento bem grande dentro do contexto que a gente está. Então, aqui alguns números, a gente teve ali quase 300 posts, o número de impressões, ou seja, de visualizações que foram nesses posts aí são mais de 300 mil, e alcançando aí também mais de 250 mil usuários diferentes. Então, a gente consegue atingir um número muito grande de pessoas, apesar de isso não se converter em inscritos, vamos assim dizer, né? Não se converte em pessoas que seguem de fato a página. Pessoas provavelmente vão ali mais para matar uma curiosidade, mas não é algo que talvez eles queiram receber todo dia, enfim. No Instagram, ela é a nossa maior rede em termos de seguidores, a gente já passou dos 3.500 seguidores, a gente tem ali quase 140, a gente já passou, na verdade, 140 postagens, quase 200 mil impressões, e já atingiu ali em torno de 170 mil usuários também no Instagram. Porque a gente tem o Twitter, que é a nossa menor rede, assim, em termos de... que também o Twitter, ele é menor mesmo do que as outras duas, né? Onde a gente vai ter, então, em torno de pouco mais de 500 seguidores. As postagens ali foram um pouco menores também, são 74, mas também conseguimos atingir um número de impressões bastante alto. Ali quase 300 mil impressões. A gente não consegue saber pelo menos sem pagar, né? No Twitter quantas pessoas viram, qual foi o nosso alcance, mas dá para ver que algumas pessoas podem ter visto ali mais de uma vez, mas são números mais parecidos com o do Facebook mesmo, deve ser um número bastante considerável. Enfim, esse aqui é um pouco da nossa história, de por que a gente está fazendo o BioNB, por que a gente está fazendo essa divulgação, como que a gente faz isso, e isso não seria possível sem a nossa equipe, né? Hoje a gente tem aqui a Márcia e o Rafael, né? Mas não somos só nós três, nós somos um grupo de 6 professores, onde a gente tem a Andresa, a Angeli, a Fernanda, eu, a Márcia e o Rafael. E o mais importante é que essa é uma equipe, por mais que sejamos todos professores do CFS, é uma equipe bastante diversa. A Andresa, ela é formada em farmácia, a Angeli, ela é bióloga, mas ela tem um trabalho mais pro lado da zoologia, a Fernanda é veterinária, eu sou biólogo, mas eu fiz mestrado e doutorado em engenharia biomédica e bioengenharia, então uma área um pouco mais de exatas aí na minha formação. A Márcia, que trabalha com novos fármacos neuroativos, então está muito focada na neurociência, assim como o Rafael, que é psicólogo, mas também está nessa área aí de neurociências. Então agora, eu vou sair aqui com essa apresentação e vou trazer de novo aqui a Márcia e o Rafael para a gente conversar um pouquinho sobre essa história que a gente tem tentado tocar aí com o BioNB. E também, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, alguma coisa assim, a gente está, enfim, super aberto aí a conversar com vocês. Mas, enquanto eu tomo uma aguinha, eu vou deixar um pouquinho o Rafael e a Márcia falar, pedir se eles quiserem falar alguma coisa aí sobre essa divulgação científica, como está sendo para eles fazer parte disso. Jair, sua apresentação foi ótima, acho que um pouquinho da nossa história e a gente pode conhecer também o quanto a divulgação científica pode marcar, né, uma pessoa e pode dar uma trajetória para a vida dessa pessoa. Nós começamos com um grupo ainda bastante tímido, né, no início da pandemia, querendo fazer alguma diferença, já observando que tinha muitas notícias falsas sendo divulgadas e a gente tentando se organizar para que a gente pudesse remar contra, né, essa maré de notícias falsas. Então, a gente se animou de começar, a gente não sabia que ia ter um impacto tão grande, a gente não esperava isso, né? Eu já fazia divulgação científica há muitos anos dentro da universidade, mas sempre na forma de palestras, em escolas. Então, a gente mantém um evento anual, mas indo para as escolas, nunca num impacto tão grande dentro das mídias sociais. Então, esse foi um grande diferencial que a gente observou, né, o impacto que a gente pode ter quando a gente trabalha com essas mídias, né, o Instagram principalmente, o Facebook, e o quão aquilo se expande, né? Às vezes um tópico que para a gente não parecia ser
tão que ia trazer, né, tanto impacto, que iam discutir tanto, de repente crescia e a gente, até nós... A gente nunca sabe qual que vai dar audiência até a gente lançar, né? Então, isso foi uma grande surpresa também, né? E sempre um aprendizado. Eu acho que a gente não tem uma formação completa para divulgação científica dentro da universidade, dentro da nossa própria formação, e muito do que a gente fez foi realmente um desafio grande para nós mesmos, né? Mas sempre visando a população, sempre querendo mostrar para a população que a ciência é bem feita, e quais eram as novidades que a gente tinha para a Covid-19, né? Para essa pandemia que tem nos atingido e tem impactado a nossa vida de forma tão poderosa, né? Então, isso é algo que eu queria falar, né? Que nós também ficamos surpreendidos com o tamanho impacto da mídia, dos nossos posts e do que a gente estava produzindo, e que foi desafiador também para nós como divulgadores, né, da ciência. Rafa, quer falar alguma coisa? Então, e esse é um ponto interessante, porque assim que começou e a gente começou a pandemia, a gente entrou em quarentena, né? A gente conseguiu ter um tempo para fazer uma coisa que a gente sempre quis fazer, que é divulgação científica. Mais do que a gente faz, né? A gente tem interesse em fazer isso, mas normalmente a gente não tem tempo, né? A gente acaba tem uma série de atribuições entre dar aula, fazer pesquisa, orientar, etc. E aí aparece a oportunidade, a gente, né, faz a nossa contribuição que a gente pode fazer para o meio científico para combater a Covid, e a gente começa a fazer isso esbarrando numa série de limitações, né? Porque primeiro, como você falou, Márcia, a gente não é treinado para isso, isso é uma grande falha da academia, que hoje em dia, assim, ela não vai sobreviver se ela não conseguir se comunicar direito com a população. E de certa maneira, isso torna essa situação mais crítica, se torna um balão de ensaio para a gente testar, aprender e né, aos trancos e barrancos, começar a avançar na divulgação científica. E talvez, né, fica a gente discutindo, a gente acaba pensando de que maneira a gente consegue depois, né, ou durante esse período e principalmente depois, como é que a gente, pesquisadores e a academia de forma geral, pode se propor agora a aprender e se profissionalizar em divulgação científica. Eu acho que esse daí que você falou é um ponto bastante importante, é a nossa formação. A gente é formado para muitas coisas, mas com certeza a gente não é formado para fazer divulgação científica. Isso vai desde produzir material, de como... A academia, de modo geral, ela te obriga a ser muito... Não sei a palavra, mas... porque a palavra talvez seria muito acadêmico, mas para não virar uma redundância... Escolar. Oi? Gente... É tudo tão assim, tem toda uma forma de se falar, existem muitos jargões, é tudo muito difícil, e acaba que isso cria uma barreira muito grande com a população, e acaba que quem fala de forma mais simples, quem consegue dar uma resposta, acaba que tem uma penetração muito maior. Então, uma das coisas que a gente percebe é que a população quer respostas diretas, e a ciência ela é muito ruim em dar respostas diretas. Então a população quer saber, tal coisa é bom? Eles querem sim ou não. A ciência às vezes vai ficar ali no talvez, provavelmente não, provavelmente sim, até agora. Então são tantas ressalvas que quem vem e fala sim ou não, acaba tendo mais credibilidade mesmo que fale isso baseado em nada com coisa alguma. Então, é muito complicado conseguir fazer isso de uma forma que não seja errada, né? Conseguir transmitir a informação de uma forma um pouco mais simples, direta, indo realmente naquilo que
que é importante respondendo, saciando essa vontade da população, porque não vai adiantar nada se a gente não responder a pergunta também, e sem também criar coisas que a gente tem uma responsabilidade, a gente não pode inventar ou dar uma resposta que ainda não tem algo que embase isso. Então, é um trabalho difícil. E isso envolve também ler e estudar muita coisa que não é necessariamente aquilo que é a nossa área. A gente também não é especialista em coronavírus, não tem nem tantos assim. Então, realmente, a gente vai dentro do que a gente consegue, delineando algumas coisas ali para poder levar e aprendendo. É isso. Já e uma das coisas que me impressionaram também ao longo desses meses de divulgação científica é que nós nos deparamos pela descoberta, né, de que as pessoas também não sabiam o que era um estudo clínico, o que era um estudo pré-clínico, e a gente teve que fazer uns posts para exatamente explicar o processo da ciência, o que é a ciência, como a ciência caminha, o que é um estudo clínico. Eu acho que isso foi uma coisa também interessante, que a população também desconhece as etapas da ciência, né? Como que um medicamento chega na farmácia, né? Como é que ele conseguiu uma aprovação para ser disponibilizado para o paciente? E a gente teve que fazer alguns posts que foram muito interessantes, que a gente pode usar nas nossas aulas e com uma divulgação como um todo, de o que é um estudo clínico, Então, assim, a gente parte do princípio que a população já sabia o que era um estudo clínico e colocamos posts falando, né, dos estudos in vitro, a porcentagem, depois a gente começou a ver que a gente realmente tinha que explicar também como é que é o processo científico. Então, isso é uma coisa interessante também, que às vezes a gente acha que isso já é um conhecimento da população e que nem sempre é. Né? Então, que é algo corriqueiro no nosso dia a dia, fácil para a gente. A gente conversa assim, tem um estudo clínico, tem um relato de caso, há uma meta-análise, mas para a população de modo geral, estudo in vitro, estudo in vivo, para eles, é nesse nível, né? Então, estão, né, tudo científico. Avançado, exatamente. E esse talvez seja a parte do nosso conteúdo que tem que ser reciclado com alguma frequência, porque a pessoa que vai acessar um novo post essa semana, que está falando sobre um estudo clínico ou sobre um estudo observacional comparado, etc., ela pode não ter visto esse post que saiu há 2 meses, há 3 meses. Então, e essa informação sobre como entender os posts, o limite do que está sendo dito, né? Isso talvez seja o tipo de coisa que vai ter que ser necessário retomar várias vezes, né? E talvez a gente possa até pensar em fazer isso, de tempos em tempos. A gente está aprendendo, exatamente. A gente não sabe exatamente como que funciona essa memória ainda da rede, né? Até que ponto eles vão olhar lá atrás alguma coisa. A gente sabe que é muito dinâmico. Os posts eles têm um pico de visualização e depois desaparece. Então, é um pouco complicado realmente a gente saber que hora, do que a gente vai falar e o que eles já têm que saber aqui para eles entenderem aquilo. Por isso que a gente tenta realmente sempre ficar numa posição ali um pouco mais de informação mais direta, evitando os jargões, estudos clínicos e tal, mas é muito comum, né? A gente percebeu isso, de comparar estudo in vitro contra teste clínico, ou relato de caso com estudos multicêntricos, e tudo sendo colocado ali mais ou menos como se um relato de caso pudesse derrubar um estudo multicêntrico, enfim, duplo cego, randomizado e tudo mais. Então, nível de evidência é algo que, obviamente, a população não conhece. Então, a gente realmente precisa conseguir mostrar tudo bem mastigadinho, bem acessível. Acho que talvez a palavra seja essa. A gente tem que fazer o conteúdo ser acessível, senão a gente não vai conseguir ter esse impacto. E é um momento muito perigoso, porque uma notícia falsa, nesse momento, ela custa vidas. Então, realmente, a gente não pode se dar o luxo de brincar com isso. A gente tem que conseguir levar de uma forma mais acessível possível para que isso tenha algum impacto real na população.
Nesse contexto, Jair, vou ler algumas questões aqui que eu achei importante já. Olha só. Danguro, foi ele que mandou. Qual tipo de postagem vocês perceberam que gera mais envolvimento e visualizações? Parabéns pelo trabalho. Olha, o que dá mais envolvimento, que a gente aprendeu, são os temas mais carregados politicamente. Polêmica. Até agora, porque a política chega a ser mais polêmica, então a gente entrou nisso, mas qualquer elemento, né, que já tem uma discussão, o que acontece mais é que os grupos que se sentem envolvidos neles tendem a se engajar e gerar discussão, nem sempre de uma maneira muito elegante, mas isso faz o post alcançar um número maior de pessoas. Isso, de certa forma, né? Bom. Por mais, às vezes a gente recebe um engajamento negativo, mas ele faz o conteúdo alcançar um número maior de pessoas. Se é bom ou se é ruim, eu não tenho muita certeza, mas é o que realmente. Então, no nosso caso, eu acho que, o Jair, você sabe isso melhor, acho que foi um Olha, o recente que fez mais sucesso foi o do termômetro. Ou seja, terraplanismo faz sucesso. Então, qualquer coisa que seja um pouco mais fake news, assim, que envolva um pouco mais de pessoas que acham que tem ali alguma conspiração, alguma coisa, acaba que dá um ibope um pouco maior. Então, o mais recente foi o do infravermelho, do termômetro de infravermelho, ele deu um engajamento bem grande, e antes disso tinha sido o da cloroquina e o da retratação, que é o que mais bombou de todos até agora, foi quando a gente postou a retratação daquele artigo que falava da não eficiência da cloroquina enquanto tratamento para Covid-19, né? Aquele foi, assim, assustador. Foi um domingo que a gente acordou de manhã com dezenas e dezenas de comentários e de mensagens não muito agradáveis, mas faz parte do processo. Então, os temas, geralmente, que já são um pouco... que já tem muita discussão, algumas notícias falsas que já estão sendo divulgadas e já tem maior impacto. Inclusive, do termômetro já tinha tido uma mudança de comportamento no país inteiro em relação às medidas de temperatura. O post em relação a isso, realmente, ele tem ele sempre tem um maior engajamento. E da cloroquina, todos os posts que falavam sobre tratamento, cloroquina, ivermectina, qualquer outro novo tratamento, e os artigos recentes, eles traziam maior engajamento de ambos, pessoas que queriam realmente saber se tinha eficácia, se a gente estava trazendo alguma informação de, a gente tem... Finalmente, está resolvido. Então... Finalmente tem, mas não só isso, das pessoas que queriam que a gente assumisse que não estava certo e que ela realmente funcionava. Então, na retratação, o que eles queriam era muito isso, que a gente falasse, na realidade, que aquilo não era uma retratação, mas que falava que ela funcionava, Então, eu acho que essa falta de entendimento de realmente como a ciência caminha, Então, aquilo não comprovou que a cloroquina começou a funcionar, não tinham resultados nisso, a retratação não tinha nada a ver com isso, na realidade, E eles queriam, na realidade, que a gente assumisse esse posicionamento. Eu acho que esses foram os maiores engajamentos que a gente deu um pouquinho de dor de cabeça para o grupo, E aí tem uma coisa interessante que a gente ficou vendo que não só era uma questão de ciência, mas também que as pessoas, às vezes, não tinham uma boa noção do que era uma fake news. Porque o que nós divulgamos foi o que aconteceu. O artigo foi publicado, depois houve uma tentativa de auditoria, depois disseram que não podia ser feita auditoria, o artigo foi retratado. Isso são fatos. Em nenhum momento houve fake news, ninguém criou uma realidade falsa do que tinha acontecido. Então, a coisa ter dado errado ou ter voltado atrás, isso não é fake news. Fake news era a gente ter inventado que sim, que funcionava sem ter base nenhuma.
isso seria. Então, já havia um discurso nisso, né? Se voltou atrás é porque tinha sido fake news antes, e são coisas diferentes. A fake news é uma questão de divulgação errada, né? Irreal dos fatos, né? Isso foi um ponto que chamou a atenção naquela época. E a outra é o fato de que quando a gente está pesquisando uma coisa muito no limiar do nosso conhecimento, tem sempre a possibilidade na ciência da gente ir e voltar, porque aparece um dado positivo, mas ele pode ser algo que estatisticamente aconteceu, mas não era, aconteceu por acaso, então você precisa de mais estudos para confirmar, e ele não é confirmado. Então, a gente está lá, ela não vai andar numa linha reta perfeita quando a gente está lá no limite, né? É diferente da gente fazer divulgação científica de coisas muito bem estabelecidas, que a gente vai trabalhar a gente vai estar num solo muito mais seguro, né? Então, outra coisa que a gente já começou a fazer também, espera um pouquinho para falar do assunto, deixa passar uns dias, porque pode ser que alguma coisa volte, porque estamos ali, né, no fronte de batalha, né? Cada centímetro ganho, ele pode ser perdido, porque a gente não está pisando ainda firme naquele assunto. E aprendizados, né? Eu acho que aí você tocou num ponto bem interessante, Rafael, que é o seguinte, a nossa rede ela não está preocupada em dar um furo, em ser a primeira a postar, enfim, aparecer, não, a gente mostrou primeiro aqui, sei lá, tal coisa. Não é esse o objetivo, é muito pelo contrário. Quando a gente postar, a gente já tem uma certa confiança daquilo, então demora. A gente não vai ser o primeiro, provavelmente vocês já vão ter visto isso aparecer em jornais de grande massa, talvez algum outro divulgador científico já tenham colocado alguma coisa, só depois que a gente tiver uma certa confiança, que a gente tiver tido tempo de ler sobre o assunto, de discutir o assunto entre a gente também, que a gente vai postar. Então não vai ser ali que vai ter um furo de reportagem. Acho meio difícil acontecer no ritmo que a gente trabalha, no tipo de conteúdo que a gente quer produzir. Então, acho que esse é um ponto aí que às vezes a gente é bom a gente pontuar, não vai ser ali que vai sair pela primeira vez, mas vocês podem buscar ali talvez alguma informação a mais sobre esse assunto, que é sempre isso que a gente quer colocar, né? Eu acho que a gente, uma das palavras que eu gosto muito, que o grupo tem, é muita responsabilidade em tratar os dados, né? A gente trata aqueles dados que estão nos artigos com muita responsabilidade. Então, nós não queremos ser, né, estourar e aquilo, né, o primeiro grupo a divulgar, não. A gente quer divulgar com respeito, responsabilidade, de maneira que a comunidade possa entender aquele conteúdo, mas que aquele conteúdo também seja o mais próximo do que o artigo está divulgando e daquilo que realmente a gente tem de conhecimento científico naquele momento, né? Então, a gente tem muita responsabilidade em fazer esses posts na divulgação. Acho que isso é uma das coisas que a gente tem muito orgulho, né? De cada trabalho que a gente fez, de cada artigo que a gente leu, todos os nossos resumos e os nossos posts são avaliados pelo grupo inteiro. Né, o grupo precisa discutir, precisa amadurecer aqueles dados para que chegue para a comunidade a melhor forma da comunicação. Né? Eu acho que a gente quer realmente que eles entendam o conhecimento, mas que o conhecimento também realmente tenha já passado pelos revisores, tenha sido realmente uma publicação efetiva, que aqueles dados estejam corretos, né? Que possam ter sido revisados, né, pelos pares. Em pouquíssimos casos a gente usou pré-print para publicar alguma coisa, mas já era alguma coisa que a gente já tinha conversado bastante sobre o assunto também, mas em geral a gente realmente espera publicar, a gente espera ver o que vai, se mesmo assim ainda pode ter eventualmente idas e vindas, mas pelo menos ali a gente já está com um pouco mais de segurança de como que aquilo se comporta de fato. Não necessariamente vai ter uma mudança de rumo tão abrupta, como pode acontecer também, mas existe alguma segurança. Naquele momento era o que a gente sabia sobre aquele assunto, então é sempre importante a gente manter nesse nível. Vou ler mais umas perguntas aqui. Isso que eu ia falar. Parabéns pelo trabalho, professores. Vocês acham que com a divulgação científica seria possível impactar até mesmo em pessoas que acreditam nas
fake news e divulgam as mesmas? Será que essas pessoas a gente também consegue impactar? É algo que eu sempre me pergunto, se a gente não está conseguindo também mostrar para aquelas pessoas que já estão, né, convencidas daquela notícia falsa, se a gente consegue mudar aquele pensamento. Na minha experiência das pessoas mais próximas, a gente tem conseguido, né? Eu acho que os nossos posts têm esclarecido muito e têm mudado muito do posicionamento e da postura, inclusive numa forma de uma avaliação mais crítica. Quando eles pegam a notícia falsa, eles mandam para alguém que tem um entendimento, às vezes para mim, nessa área do Covid, para ver se aquilo está certo ou não. Então, eu acho que na hora que você começa a se questionar se é notícia falsa ou não, a gente já impactou. Já é um começo, sim, com certeza. Eu acho. Eu acho só que tem dois níveis diferentes. Tem o pessoal que entra ali, realmente, aquele ali você não vai impactar, porque ele não está ali para ver o seu post, para ler a informação que você está colocando. Não é isso que está ali para pregar o contrário e te criticar. Esse daí eu acho que não vai ser argumento algum, porque ele já entrou ali com essa cabeça. A gente tem alguns casos que a gente percebe isso claramente, alguns mais educados, outros nem tanto, que não acho que aqueles ali realmente eles sejam impactados, porque nem é o objetivo. Eles não estão ali para buscar informação. Esse é um ponto. Agora, para aquele que acredita em fake news e está ali para buscar informação, eu acho que sim, impacta. Eu já também, vamos dizer assim, em grupo de WhatsApp da família, eu já vi alguma eficiência disso. Claro que não é 100%, porque o que eu diria 100% é se parasse o fluxo das fake news ali. Não parou, mas pelo menos você percebe o mínimo de cuidado, já não é mais tão sensacionalista a forma de se colocar o post ali naquele grupo. É uma coisa mais assim, olha o que eu vi, e não mais, olha o que está acontecendo, e não sei o que, é a China, é o 5G, enfim, não vem mais assim. Vem mais, olha só o que eu vi. Né? E aí, enfim, ali eu converso um pouco também e tento mostrar, ou então às vezes já coloco algum post lá, olha, tá aqui, dá uma olhadinha. A gente recebe algumas perguntas dessas no privado das redes também, às vezes acontece de uma outra pessoa perguntar, teve uma, por exemplo, que me perguntou assim no chat das redes, né, se a gente já sabia de reinfecção, na época a gente não sabia, aí depois a gente fez um post, eu fui lá, encaminhei o link daquele post, comentando um caso de reinfecção, enfim. Então, as coisas estão atualizando, mas a gente tenta responder dessa forma. Quando a gente tem alguma informação a aquele respeito, a gente dá. Quando não tem, a gente espera um pouco e depois, uma vez que a gente consiga ter um pouco mais de informação sobre esse assunto, aí a gente produz algum material, divulga. Mas eu acho que algum impacto, sim. Não sei se o Rafael tem alguma experiência nesse sentido também. Não, é difícil, a gente não tem dado científico do nosso impacto, né? Então a gente não. Mas que, no sentido de que se a gente é capaz de gerar dúvida sobre em quem acreditou fake news, isso já é um ganho. Eu já aposto nesse positivo. E eu acho que a gente deve fazer um pouco mais do que isso. E tem todas as pessoas que passam a confiar na fonte e elas, digamos, se imunizam um pouco mais contra fake news, o que também é um ponto positivo. Pelo menos tem um contraditório ali, né? Tipo, deixa eu lá ver o que o pessoal está falando, né, sobre isso. Uma coisa que eu queria reforçar, que você falou, né, Jair, é que a gente acompanha as demandas que são feitas no privado, a gente tenta responder, e não só isso, quando são dúvidas recorrentes, a gente, inclusive, tenta fazer posts para que a gente cumpra essa demanda, né? Então, se a gente vê que a comunidade, ela está com uma dúvida, e essa dúvida, ela vale a pena, a gente está fazendo uma grande divulgação, a gente cria post conforme a demanda também. Né? Então, a gente deixa aqui, se você tem alguma dúvida, coloca lá, a gente tenta fazer um levantamento bibliográfico, investigar se tem alguma resposta, e faz um post tentando, né, explicar a demanda. Alguns posts surgiram assim, a ideia, vamos dizer assim, a nossa pauta foi pautada por perguntas, por dúvidas, por comentários, a gente parte de algum ponto.
Nem sempre, às vezes é realmente a gente que vai pegar alguma coisa que a gente pescou, que está saindo agora. Às vezes vem de notícias, então sai uma notícia primeiro no jornal, aí às vezes a gente começa assim, compartilha lá no grupo a notícia. E aí a gente sabe alguma coisa? Às vezes a gente tem que fazer um trabalho de investigação para saber de onde veio aquilo, porque não é raro. Vou dar um exemplo, a vacina da Rússia, quando começou a bombar, que a Rússia ia começar a testar vacina, começaram a perguntar, enfim, você tinha notícias sobre o assunto, mas da onde vinha isso? Não tinha um artigo, ninguém falava quem tinha falado, aí vai indo, entrando em site em russo para conseguir ver se achava alguma coisa, aí que a gente foi entender o que era, o que estava acontecendo, mas foi realmente, existem casos que é muito difícil a gente chegar, e aí se a gente não tem dado nenhum, a gente nem tem como produzir alguma coisa, então a gente tem sempre esse cuidado também, às vezes é realmente só alguma coisa que não dá nem para falar em cima, porque a gente fez até um post que era o que a gente sabe com uma interrogação, ou não, né, sobre a vacina russa, que foi o que deu para a gente poder falar, que depois a gente viu que, na verdade, era alguma coisa que ainda estava em fase 1, que é a questão da fase 3, aí político começa a falar outra coisa e vai embora, e a universidade com uma notinha toda contida ali sobre o assunto, então é meio complicado a gente realmente conseguir responder tudo, mas a demanda vem, a gente tenta trabalhar em cima e fazer alguma resposta, né? Não sei se tem mais alguma coisa que a gente possa talvez pegar aqui do chat. Deixa eu ver. Tem várias perguntas aqui, ó. Posso ler, então? Pode. Vocês sentem que existe aquele trade-off entre ter produtividade científica e fazer divulgação científica entre os colegas da academia? É verdade, tudo que a gente faz, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, o trade-off vai acontecer, porque a gente não tem tempo para tudo. Como eu gosto de dizer um colega nosso, né? Não importa o que você queira fazer, o dia continua tendo as mesmas 24 horas. E então, alguma coisa tem que sair para a gente conseguir fazer isso. A gente consegue fazer o que a gente está fazendo hoje, porque a gente está numa situação muito especial, mas seria sendo só nós, só os docentes lidando com esse tema, com esse projeto, se o semestre voltar presencial, como se estivesse no ano passado, a gente provavelmente não ia conseguir fazer da maneira que a gente está fazendo. Não teria a menor condição. Aquilo que a gente sempre fala, não é? O docente não só dá aula, não só pesquisa, não só trabalha com extensão, com administração, ele faz tudo, não é? Desde gestor de projeto, a ter que lidar com o financeiro de projetos, enfim, prestação de contas e tudo mais, então não tem como, é muita demanda, no final das contas seria impossível ter o grau de dedicação, porque o tempo gasto para fazer um post desses não é pouco. Quando a gente fazia um vídeo levava mais de uma semana, porque era a gente que fazia. Era um trabalho artesanal, então não dava. Seria uma coisa impensável dentro de uma rotina, vamos dizer assim, não pandêmica da coisa, né? Uma rotina que tivesse com aluno trabalhando em setup, enfim, todo o ritmo de aula, tudo normal, realmente vai ser muito difícil ter o grau de dedicação que a gente consegue ter com esse projeto nesse momento. Não, fora que, se a gente contar todas as etapas até ter o post divulgado, da revisão bibliográfica feita dentro das vários bancos de dados que a gente tinha, do número de artigos que saía semanalmente sobre cloroquina, aquilo que a gente conseguia, era um ritmo que, no momento que a gente já faz isso, com os nossos campos de ciência, né, as orientações e tal, realmente é uma demanda que é muito acima das nossas 24 horas diárias. Mesmo nós 3 dormindo super pouco,
priorizando mesmo a nossa profissão. Nós somos 3 professores que realmente, né, os 6 priorizam realmente a nossa profissão, a gente tem uma dedicação muito grande, todos os 6 docentes são apaixonados pelo que fazem, realmente se dedicam muito, é uma demanda acima de que um ser humano daria conta, né? E eu acho que, até já respondendo alguns dos outros questionamentos que eu acabei vendo aqui, sobre incentivo e curso e tal, essa é um grande ponto cego da universidade. Então, nós não somos tão incentivados a fazer isso. A gente transformou num projeto de extensão, que isso a gente tem uma valorização dentro da universidade, mas a gente não tem a gente não tem um curso, a gente não tem uma formação de divulgação científica. A universidade precisa ter isso, mas ela precisa formar e mostrar como isso é uma possibilidade de carreira que vai ser cada vez mais importante de ter pessoas dedicadas à divulgação científica, pessoas que fizeram ciência, que fizeram um mestrado, um doutorado, ou seja, que estão acostumadas a ler artigos e traduzir eles, e aí a parte da formação importante, que é traduzir eles para os diferentes níveis de audiência que ela vai ter, e a gente não tem, basicamente, nada específico de divulgação, de incentivo, de fomento de divulgação científica, nem de curso para isso. Então, por mais que nós sejamos profissionais no que a gente faz, a parte de divulgação, a gente está indo muito na tentativa e erro. Existe a universidade, de forma geral, ainda tem um amadorismo muito grande nisso. E a gente desesperadoramente precisa mudar isso, avançar nessa direção, né? E mesmo que seja uma especialização, alguma coisa, porque nós precisamos, como sociedade, que as pessoas não só entendam as fontes, de onde conseguir ter confiança em informação científica, mas entender como ciência é feita, para ela, quando aparece uma nova informação, elas perguntar, será que isso é verdade? Isso não tá um pouco exagerado, ou parece sensacional demais, e praticar aquele ceticismo básico de ter calma para aceitar uma informação, de entender como a informação é feita. A gente precisa educar as massas nesses princípios básicos, e isso vai ter um efeito, assim, digamos, até sanitário do ponto de vista da discussão pública, do debate público, e que a gente não está muito pronto para assumir, a gente como comunidade científica, né, para assumir esses desafios. Realmente não tem essa formação. Claro que existe aí cursos, enfim, de divulgação, de jornalismo científico, mas são especializações à parte, né? Não é algo que se você está fazendo o seu mestrado lá com a professora Márcia, desenvolvendo um novo fármaco, você não vai ter um curso específico, uma disciplina de divulgação científica que você pode fazer, eventualmente. Não é formado, não é assim que a gente vai ser formado se você não está especificamente nessa área mais já de divulgação. A ideia é que eu acho que todo mundo deveria saber um pouquinho de fazer divulgação científica, para que você pudesse, pelo menos também, conseguir falar do seu próprio trabalho de uma forma mais acessível. Isso já ia ajudar muito. Se todo mundo conseguisse falar do seu trabalho de forma acessível e não tivesse medo de falar do seu trabalho de uma forma acessível, porque isso é outro ponto também. Durante muito tempo, a academia não foi muito aberta a pessoas assim que fazem divulgação científica. Tem uma certa, sabe, você sempre ficava assim, eu tenho um receio. Sempre ficava assim, vou dar uma entrevista, amanhã eu vou receber um e-mail do meu amigo falando, poxa, mas você falou tal coisa no jornal, não é isso, sabe? Então, mas você não está falando com aquele rigor do artigo, você está falando com uma população, você eventualmente usa uma terminologia mais abrangente, enfim. E isso nem sempre é bem visto, e muita gente fica com um pouco de receio de se expor e de falar sobre isso, porque tem esse tipo de condição que não é tão assim incentivada, né? A gente não incentiva tanto. E talvez por isso a gente não tenha tantos divulgadores científicos aí que possam fazer esse papel.
Acho que existe uma diferença que acontece agora também, porque antigamente nós só fazíamos divulgação via um jornal, um canal de broadcast, né, de massa. E isso significava que a nossa informação era editada por alguém que trabalhava com jornalismo, ou que estava buscando algo mais sensacionalista, ou que não tinha entendido perfeitamente aquilo que você falou, e você, pesquisador, não tinha controle sobre o conteúdo que ia ser divulgado. E isso deixava o pesquisador ainda mais hesitante, né? Porque eu vou falar, não vai sair do jeito que eu falei, e a gente tem casos, todo mundo na área conhece casos de umas pessoas que, assim, como é que é? Você descobriu a droga da alegria. Aí o cara, não, rapaz, não foi isso que eu disse, mas é porque, né? Então, agora, pelo menos com com o WhatsApp, com esses grupos que a gente consegue fazer, a gente pelo menos consegue cortar um intermediário na comunicação. Mas isso vem ao custo, que esse intermediário, ele sabe fazer a divulgação, porque ele é treinado para isso, né? Ele sabe, né? Ele tem o canal, ele tem os métodos, e a gente vai rastejando, né? Engatinhando ali para tentar alcançar a maneira de falar, etc. Eu acho que a linguagem é um grande desafio, né? A forma como a gente transcreve aquela informação de maneira que possa ser entendida, né? Então, para os nossos colegas, às vezes não está correto, porque a forma como a gente, né, fez aquela transcrição e tentou transformar de uma forma acessível para a comunidade não é a forma corretíssima, né, que deveria, mas eu concordo com o Rafael, no momento que são os professores, os alunos que trabalham com essa pesquisa científica, vão para as mídias e fazem os posts, a gente acaba tornando ele sem o intermediário, né, aquele jornalista que pega, o que ele entendeu ele já vai passar, muitas vezes aquilo também já está muito desvirtuado. Então, várias entrevistas que eu dei, quando eu fui ler e corrigir antes dele ser divulgado, estava cheio de aspectos que realmente eu não fui bem entendida, né? E é um treinamento, né? Quando você pede para um aluno falar sua pesquisa científica numa entrevista, você vê também a dificuldade dos alunos de conseguirem fazer com que aquela informação que eles estão lendo nos artigos e que eles estão habituais nas nossas reuniões de passar para que seja acessível para a comunidade. É algo que eu tenho treinado muito com os meus alunos, né, de eles conseguirem fazer a divulgação da ciência, do que eles pesquisam, de forma que a família deles entendam, que a comunidade entenda, né, do que realmente a gente está tratando. E não é fácil, né, muitas vezes eles não são entendidos. Nós não somos entendidos como deveríamos, né, como queríamos que fosse. Não, sim, e depois dessa sua correção da reportagem, talvez ela simplesmente deixe de ser interessante para o jornal, porque simplesmente ele fala, não, mas peraí, eu queria falar que curou o Alzheimer, não posso falar que curou o Alzheimer, não vai vender. Então, assim, esse meio de campo aí é complicado mesmo, e aí por isso... Eu tenho vários casos engraçados disso, né? Eu fiz uma reportagem uma vez, eu trabalho com marimbondo, né, o veneno de marimbondo, e depois que saiu a reportagem, um apicultor que tinha muito marimbondos na fazenda dele, resolveu que ele ia me vender o veneno. E aí ele arrumou uma técnica de extrair o veneno e queria me vender o veneno que ele tinha extraído dos marimbondos. Essa foi uma coisa bem interessante, né? E ele deu choque nos marimbondos lá, ele arrumou toda uma técnica, tinha que ser ao entardecer, 10 minutos depois que o sol se põe, ele tinha todo um ritual para que ele pudesse extrair. E eu falei, não, ele tem que ser bem limpinho, tem que ser tudo estéril, eu não vou poder utilizar, mas foi bem diferente. A outra que eu já recebi várias visitas de pacientes também, né, já querendo o tratamento, querendo usar os compostos que estão ainda em fase, né, nos animais, em modelos animais, já para terapia. Então, a gente recebeu super bem, explicou, mostrou o laboratório, mas disse que a gente ainda está em etapas iniciais.
Então, às vezes, essa divulgação científica feita por pessoas, né, que não os detentores do conhecimento, às vezes levam a uma informação inequívoca, né, uma informação que não é a próxima da realidade para eles, mas é que ela é sensacional, ela vai atrair o público, né? E a ciência não tem esse objetivo, atrair público. Eu acho que por isso que também as notícias falsas fazem tanto sucesso, né? Elas têm esse propósito, né, de impactar mesmo o público. A ciência não tem o propósito de impactar o público, ela tem o propósito realmente de avançar lentamente, porque a ciência avança lentamente, não é na velocidade que a gente quer, né, que a gente espera, e eu acho que a comunidade está tendo essa percepção só agora, né? Então, eles queriam a vacina para ontem, e não é assim, né? A vacina ela tem que ser passada por todas aquelas etapas de ensaios, de segurança, de eficácia, que está todo mundo acompanhando. Não é na velocidade que a gente quer, não é mágica, a ciência não é mágica, a ciência tem suas etapas, e às vezes as notícias falsas são exatamente isso, né, um atrativo, elas são impactantes, elas trazem uma informação que você espera, que você estava aguardando, e aí vem impactando. Então, o termômetro vai acabar com o seu córtex pré-frontal, a pineal, e acabou o seu cérebro. E isso é uma notícia que isso atrai, acaba que você acaba divulgando, né, que você não tem um conhecimento por trás e acaba divulgando isso de uma forma intensa. Uma das coisas que eu tenho observado é que essas notícias falsas se espalham muito rápido, né? Diferente dos posts com informação científica mais pautadas, as notícias falsas meio que avançam realmente, né? Porque elas chegam numa demanda muito específica, elas respondem de forma muito clara essa demanda, né? Então a demanda o termômetro atinge minha pineal? Ela fala, sim, atinge, né? Vai ter um grande problema. A cloroquina funciona? Sim, funciona. Ela vem assim. Ela não vem falando, não. Então, é mais palatável, né? É mais claro. Tá lá, não. E elas respondem a um medo, né? E esse é o ponto que elas funcionam muito bem, porque as pessoas têm um temor. E aquilo que tem um temor, ele se espalha rapidamente, né? Então, as pessoas têm... Eu tive hoje no mercado e apontaram aquele negócio na minha cabeça. Pronto, será que... Então, esse medo é o que permite e que dá impulso a boa parte dessa notícia, o fato, né, da pessoa querer falar para o amigo, aconteceu isso, para minha mãe, para a família, tome cuidado. Então, ela pega carona nesse tipo de sentimento, de maneira que uma informação sóbria, elevada, olha, não temos nenhuma informação sobre isso, não há nada que indique isso, não é algo que empolgue, né, da maneira, a notícia ela se encaminha de maneira muito fácil, né. E o que é assustador é que essa fake news, ela impactou, porque hoje em dia, em qualquer lugar que você vai, eles já estão medindo no seu braço. Então, o negócio partiu de algo, sei lá de onde veio, e já teve um efeito. Se a gente faz um post falando, use máscaras, você vê gente sem máscara. Então, a gente não consegue o mesmo impacto. Se surgir uma fake news amanhã falando alguma coisa sobre máscara, eu não duvido que as pessoas tirem com uma facilidade absurda as máscaras. Porque a mudança de comportamento nesse sentido está sendo muito rápida. Tudo bem, não pararam de usar o termômetro, mas se percebe a mudança de comportamento. Foi do dia para a noite. Usar no braço. Isso é engraçado porque houve um fake news sobre máscara, mas ele ficou, eu vi mais focado nos Estados Unidos. Pessoas, aqui não vi tanto isso, mas pessoas divulgando a ideia de que máscara diminuiria essa saturação de oxigênio. Então, as pessoas... É algo disso, eu lembro de ter algo disso. Aqui não mudou muito, lá teve bastante, aí teve vários youtubers fazendo experimento, apresentando 40 minutos de máscara com o medidor de oxigênio, o oxímetro no dedo, para mostrar que, assim, pra gente, quem já teve que fazer cirurgia na vida, já passou 6, 7 horas com máscara, bem pior do que isso, e não caiu, né, não desmaiou no meio da cirurgia, né, então, mas assim, aqui não, por alguma razão, ela não prosperou, né? Pulou muito, e lá, eu acho que ninguém aqui abordou essa, né, mas lá nos Estados Unidos teve bastante essa discussão.
Bom, indo aqui para mais uma pergunta que eu estava vendo, acho que essa daqui é um pouco interessante, que ela é um pouco mais de curiosidade, como ter acesso a artigos, né? Então, olha só, isso é algo que se torna corriqueiro quando você está na vida acadêmica, mas realmente a gente sabe que para a população em geral é muito difícil. Como que a população consegue ter um acesso a um artigo? Como que você explica isso? Porque existem plataformas específicas para você pesquisar por artigos científicos, como PubMed. Talvez no Google seja um lugar, não no Google, mas existe um Google Scholar, que é um Google acadêmico, que você consegue pesquisar coisas do tipo também. Só que não é só encontrar o artigo, você ter acesso ao artigo não é simples, não é uma coisa que você vai conseguir. As revistas, hoje em dia, existem muitas revistas open access que você consegue acessar e ela vai estar aberta, né? Então você clica e vai aparecer o artigo para você ler de graça, mas muita coisa ainda é paga. E está tudo em inglês. Então, para a grande maioria da população, só o fato de estar em inglês já é uma barreira, assim, intransponível, né? Então, não é algo aí tão trivial de a gente ensinar isso para a população, por exemplo. Pois é, desculpa, Marcia, falar alguma coisa? Pode falar. Existem, houve alguns movimentos interessantes durante a pandemia, por exemplo, acho que o YouTube ele desmonetizou qualquer vídeo que tratasse de Covid, né, para diminuir que pessoas tentassem ganhar dinheiro divulgando qualquer coisa sobre Covid. E vários canais da mídia convencional, elas começaram a montar algumas estratégias, iniciativas anti-fake news ou de, né? Então, a essa altura, você consegue boas informações, tá na Folha de São Paulo ou no Estadão, eles estão com um pouco mais de cuidado, mas eu não sei se isso vai se manter fora, né, ou para outros assuntos, porque às vezes você não está perguntando de Covid, está perguntando de alguma outra coisa de ciência, e realmente esses canais não são também tão conhecidos por fazer divulgação assim detalhada, né? Uma boa discussão. E aí a gente tem que ir, engraçado que a gente vai ter que ir em pesquisadores que divulgam no YouTube, a gente tem que ir em pesquisadores de universidade que tem um canal que conseguem se dedicar a isso. Ou, por exemplo, alguns divulgadores, o Atila Marino, que trabalha em alguns temas, mas dependendo do tema que você procurar, nem a gente aqui de cabeça vai saber onde está. Quais seriam os melhores canais disso, porque a gente realmente, como grupo de interesse, né, pesquisadores, nós estamos ainda falhando nisso. A gente está dando espaço para que fake news realmente consiga correr solta durante muito tempo até que a gente venha com uma informação mais equilibrada, o que já pode ser tarde demais, porque a fake news ainda pode ser cooptada por um grupo político, interesse político ou social que vai defender isso e vai levantar como bandeira. Então, não sei se a resposta é tão boa quanto deveria, antes que fosse. Eu acho que não tem uma resposta muito boa para essa, porque realmente não é trivial. Enfim, é algo que para os nossos alunos às vezes é difícil, você tem que ficar ensinando como fazer pesquisa, onde procurar, como procurar, porque mesmo entre artigos você tem um certo filtro ali, não é só a informação que você precisa ver exatamente, isso daqui é verdadeiro, não é? No artigo não é questão de ser verdadeiro, não, mas você precisa saber ler com uma certa crítica, ver quais são as limitações daquele trabalho, ver no que ele responde, porque às vezes pode ter dois trabalhos, um falando A, outro falando B, mas por que isso daqui às vezes não é necessariamente um contradizendo o outro? Existem questões, existem limitações para cada um que mudam tudo. Então, é um trabalhinho considerável você dissecar um artigo aí, não é o trabalho, então não é algo que se diz muito fácil. No meio da pandemia, quando eu fiz o levantamento de quantos artigos a gente tinha só de cloroquina, eram 4.000, de Covid eram 14.000, isso há meses. Então, são 14.000 artigos para você gerenciar e saber o que aquilo, né, traz de informação, de novidade ou não. Então,
para a gente já é difícil, para quem não tem facilidade, que nunca viu, que nunca trabalhou com o banco de dados, é muito mais difícil, né? Então, da gente rastrear os artigos. Eu lembro que eu tinha alarme para artigo que saía com cloroquina, para que a gente pudesse visualizar, e mesmo com meus alarmes, às vezes tinha post saindo antes com jornalistas na televisão, antes do meu alarme disparar no e-mail. O ritmo da Covid são duas coisas interessantes. Uma é que os cientistas realmente gastaram energia e pararam as pesquisas que eles estavam fazendo para trabalhar com a Covid. Eu mesmo tenho projetos, não é só da mídia social, para tentar chegar num tratamento para a Covid, quer dizer, a gente investiu também, todo mundo, do conhecimento que tinha, da forma que tinha, devotado para a Covid, e com isso aumentou muito o número de artigos científicos, né, e todo mundo tentando investigar e tentando resolver, mas o número é assustador que a gente tem para rastrear, peneirar e trazer para a comunidade, né? Então, isso é uma dificuldade também, né? Não é assim tão simples. Essa etapa de você pegar um artigo realmente, né? Daqueles artigos com ensaios multicêntricos, randomizados, e realmente poder trabalhar nele, é diferente do nosso dia a dia, que a gente já acompanha, né? Na nossa parte científica. E para a comunidade, então, é muito mais difícil. Mas existem bancos de dados, não é só para auxiliar, né? Existem os bancos de dados, PubMed, o Google, que trazem, né, os artigos, e algumas revistas disponibilizaram abertos os artigos que tinham relação com o Covid. Então, para algumas revistas realmente facilitaram muito o trabalho dos divulgadores e de quem trabalha, né, para pesquisa, porque abriram o acesso para que a gente pudesse ter os artigos, né, que é uma coisa mais difícil. Na verdade, esse eu acho que é um momento que vai ser para estudo futuro, de como que a ciência parou durante um tempo para se focar, e por mais que algumas pessoas possam achar que está demorando, acho que nunca foi tão rápido a gente aprender tanta coisa em tão pouco tempo sobre um vírus. É artigo que sai, assim, que você fica impressionado, com trabalhos imensos feitos em semanas, e sabe, sequenciamento, um monte de coisa que você fica absurdo. O sequenciamento genômico do nosso, quando chegou aqui, foi em 48 horas. É um negócio inimaginável. Então, assim... É assustador mesmo. Acho que pode parecer lento para quem quer a resposta para ontem, para quem quer a solução, a panaceia, mas para quem está nisso sabe que essa é uma velocidade sem precedentes, é um momento único, acho que daí vai ser estudado muito ainda de como que a gente lidou com isso, e a gente vai conseguir algum momento, alguma saída, então é realmente impressionante. Acho que as vacinas aí em menos de um ano, a gente já está começando a falar em vacina em menos de um ano, então é um negócio absurdo, sem precedentes. Jair, vou ler uma pergunta aqui que eu queria trazer uma informação recente. A FAPESP oferece bolsas para pessoas trabalharem exclusivamente com divulgação científica, para lá dos grupos. Vocês acham que esse tipo de iniciativa pode ocorrer por aqui, por exemplo, com a FAPDF? Então, Luana, vou te contar, né, contar para todos vocês as mudanças que eu estou vendo desde que, né, eu participei dos primeiros projetos há mais de uma década atrás, né. Os projetos eram restritos para apoio de consumo e equipamentos, né, de material de laboratório e equipamentos, exclusivamente para isso. Então, quando a gente encaminhava um projeto com uma pesquisa nova, exclusivamente era para consumo, para equipamentos e, às vezes, para alguma bolsa, mas todo de apoio no laboratório. Nos últimos editais que eu participei, é obrigatório você descrever como será a divulgação científica da sua pesquisa. E explicar se existe alguma parte que é sigilosa, qual é a parte que você vai poder gerar divulgação científica. Por exemplo, a minha pesquisa tem uma parte que é sigilosa, que geram as patentes, mas eu
eu tive que implementar uma parte de o que vai ser feito de divulgação científica, como será disponibilizado isso, e dentro desse projeto existiam, sim, bolsas para alunos auxiliarem na parte de divulgação científica. Então, tinha apoio de divulgação científica. Então, esse último edital, que foi do Ministério da Saúde, já exigia divulgação científica. A rede do PRONEM, que foi junto à FAPDF, também já questiona o pesquisador de como será feita a divulgação científica. Então, eu acho que as agências também se alertaram da importância da divulgação científica para aquilo que eles estavam financiando. Então, nos projetos que estão sendo financiados pelas agências, Ministério da Saúde, governamentais ou não, há uma parte de divulgação científica. Esse é um lado bom, eu achei um lado interessante. O grande problema é que essa parte de divulgação científica é paga com dinheiro que seria de laboratório. Não então, é um dinheiro a mais, né? Um avanço, disponibilizar o CNPq disponibilizar os funcionários deles para auxiliarem, a FAPDF disponibilizar, nada disso. O que houve foi, corta-se um pedaço da pesquisa e apoia-se a divulgação científica, né? O que para mim ficou muito ruim, porque você reduz o seu projeto, o financiamento já são pequenos, irrisórios aqui no Brasil para fazer avanço científico, e agora você tem que dispor do pouco que tem também para fazer divulgação científica em nome das agências de fomento, né? Porque eles querem que divulgue que eles estão financiando esse tipo de pesquisa. Por um lado, eu acho essencial, importante, por outro lado, eu acho que a forma como está sendo feita não é a mais apropriada para no momento que a gente está vivendo no país de cortes para a ciência de uma forma assustadora e sem precedentes. Desde a época que eu me entendo como cientista, nunca tinha visto cortes dessa forma para a ciência, como eu estou vendo isso. Então, respondendo, né, não sei se eu respondi, os pós e contras dessa parte do apoio para a divulgação científica e dessa exigência de realização de divulgação científica, desde que o pesquisador se vire, use o seu computador de casa, né, use a sua internet e se vire para fazer a divulgação. Acho que você respondeu excelente isso daí, ou seja, basicamente existe uma cobrança para se fazer, não existe suporte para tal, né? Então não existe um edital específico de divulgação científica, pelo menos não que eu saiba nesse momento aqui na FAPDF, mas existe dentro dos projetos, eles querem que você faça a divulgação disso, né? Então existe uma demanda para isso. Eu acho que até, aproveitando, a gente consegue até responder algumas outras perguntas no embalo, é que, de certa maneira, mesmo que eles fizessem um edital para divulgação, como a FAPESP faz, ele vai sair do mesmo pool de verba, mesmo que não seja dentro do edital, que você vai ter que tirar um pedaço do que você ia colocar, mas se eles fizerem um novo edital, eles vão vir da mesma verba para pesquisa, né, se eles puderem pagar isso. Então, no fim das contas, o que importa é esse pool está diminuindo cada vez mais, então a gente pode até pode ser que a gente venha continuar a ter mais divulgação de ciência nas redes depois que passar o período crítico da pandemia, que a gente tenha mais do que a gente tinha no passado, né? Isso vai ser, mas ele vai ser um percentual dentro daquilo que pode ser feito. Então, à medida que o total vai diminuindo, a nossa capacidade de fazer isso vai diminuir também. A gente vai fazer menos ciência, vai divulgar um pouco mais relativamente, mas a ciência vai estar diminuindo de tamanho de qualquer maneira. Então, o fato é que, talvez o que a gente consiga aqui, já até falando da pergunta da Fernanda, que faz parte do nosso grupo, né? O fato de a gente, uma hora, chegar em relativo pouco tempo para um tratamento, para uma vacina, e as pessoas olham assim, cara, realmente a ciência respondeu, houve uma crise, ela conseguiu responder, ela virou, e a gente viu que ela é importante, que a gente depende dela.
E mesmo isso acontecendo, talvez dê uma visão mais fácil de defender a ciência politicamente. Assim, como é que vocês vão cortar dinheiro da ciência? Você viu como ela foi necessária? Você acha que essa vai ser a última pandemia? Desculpa estar fazendo terrorismo, mas é isso. O mundo... Eu fiz uma apresentação na Semabio só falando de como é que a ciência é uma ferramenta de sobrevivência da espécie. Nós vamos passar por outras crises. E quanto menos a gente investe em ciência, mais vulneráveis nós estaremos a possíveis crises. Então, a gente talvez consiga defender melhor a necessidade, ter o público mais do nosso lado, no sentido, não, é importante, a gente precisa ter dinheiro para pesquisa, a gente precisa votar num candidato que defenda a ciência, que valorize isso. E aí sim, aí você realmente fala assim, olha, agora a gente vai ter um edital para divulgação científica que vai vir com um aporte extra de apoio. E nesse sentido não tem jeito, é financiamento, porque tudo custa. Comprar um programa, comprar o tempo de aluno, o tempo de professor, comprar software para fazer edição, conseguir, às vezes, levar a pessoa para ir em tal lugar, fazer uma viagem e mostrar, tá aqui, a gente queria falar sobre o índice pluviométrico aqui, no Cantareiro, o Escambau. Tudo isso, qualquer outra área de conhecimento, vai depender de financiamento. E então, isso vai ser necessário a gente ter não só esse tipo de iniciativa, mas ela tem que vir com um aporte extra de financiamento. Do contrário, a gente, por mais que ele exista, ele vai simplesmente estar esganando a doação científica. Eu acho que esse é um grande ponto, não é? Tudo custa dinheiro. Desde o começo a gente já está falando que, olha, a gente conseguiu fazer, porque era um momento diferente, que a gente não estava em sala de aula e tudo mais, e esse é um ponto que, assim, isso daí vai virar a mais ainda de função do professor, ou seja, além de tudo, você ainda tem que fazer divulgação científica, uma sobrecarga que, assim, a forma como funciona aqui no Brasil, a carreira docente é mais um ponto de estrangulamento, que ninguém consegue fazer nada muito bem, muito direito, porque você tem que fazer tudo. Você tem que dar aula, você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer extensão, você tem que fazer divulgação, coordenar um monte de outras coisas, lidar com projeto, escrever artigo, então, e o dia continua tendo 24 horas, e você continua sendo uma pessoa só, e ninguém tem tanta energia assim para conseguir fazer tanta coisa. Então, assim, em termos do projeto em si, a gente espera que o projeto não morra, as redes vão estar presentes, não vai fazer sentido, dependendo do tamanho que essas redes cheguem, simplesmente chegar um belo dia, temos uma vacina, desliga e, opa, não precisa mais. Não é isso. Só que, com certeza, a gente vai ter que passar por uma reestruturação, enfim, tudo isso, existem estratégias para serem tomadas para que a gente tenha um canal de comunicação. Acho que canais de comunicação são muito importantes, porque, querendo ou não, a gente está sem dinheiro, mas se a gente parar de falar do que a gente faz, é aí que a gente não vai ter dinheiro mesmo, porque hoje disso é muito importante, mostrar resultado, e quando eu digo resultado, não é o resultado do seu trabalho em si, é o resultado do que a ciência faz, de como é importante, de como ter um background científico faz diferença. Você não pode falar de um país de primeiro mundo se você não pensar em tecnologia. E tecnologia vem de ciência. Não é, vou investir só em tecnologia aplicada. Isso não aparece do nada. Você não inventa um transistor da noite para o dia. Você precisa conhecer materiais primeiro. E, enfim, igual vacina, exatamente. É isso. Não adianta querer ter a vacina se você não conhece todo o resto. Não adianta querer curar o Alzheimer, o Parkinson, se você não conhece toda uma base. Enfim, realmente você precisa estar produzindo conhecimento. É desse pool de conhecimento que vai sair a sua resposta que todo mundo quer. E isso leva tempo, isso custa dinheiro, e é basicamente a universidade que faz isso. Acho que esse é um conceito que a gente tem que deixar o público, sim, saber que tudo isso faz parte, tudo isso é importante. Quando se fala em corte para a ciência, tem que pensar que é isso aí que o Rafael falou, a gente está ficando mais vulnerável em todos os aspectos, mais dependente de fora, vamos ter que importar remédio, vamos ter que importar tecnologia, a gente já importa tanta coisa.
Então, está na hora de começar a pensar que a gente precisa desenvolver tecnologia nacional, entenda-se por ciência nacional. Né? Então... Eu gosto de frisar sempre que a ciência está no travesseiro que a gente usa, a maçã que a gente come. A ciência está em tudo, a gente não estaria nem aqui sem a ciência, né? Então, é algo que eu gosto de enfatizar. Qual que é a importância da ciência? A ciência está em tudo, né? Sem a ciência, a gente não teria as vacinas, provavelmente a população não estaria aqui da forma como está, se a gente não tivesse vacinas para sarampo, difteria, a gente não sabe como seria, né, hoje, como estaria a população sem a energia elétrica, sem o celular, né, sem a internet. Hoje em dia vocês não sabem o que é fazer a vida acontecer sem internet, e isso acontecia há 15 anos atrás, então... E eu gosto de pensar que a ciência também não está só nisso, né, está na maçã que a gente está consumindo, né. Fala-se tanto hoje no agronegócio, mas o agronegócio está como está, porque tem muita ciência, tem muito investimento por trás, do ovo, da galinha, da maçã, tem ciência em tudo, né? Então, sem ela a gente não tem o desenvolvimento, a gente talvez a gente nem estaria aqui como humanidade. Então, ela é importante em tudo, né? E a divulgação é extremamente importante, porque a gente viu que talvez a sociedade tenha ficado apática, né, desse saber, né, apática de cada um, talvez preocupado no seu, né, nos seus objetivos individuais, esquecido um pouco de olhar para um todo, né, para o mundo e para um todo. E o que a pandemia trouxe muito foi, temos que parar de olhar só para o nosso né, celular e olhar para um vírus que está dentro de uma floresta e a gente ainda não sabe, e a gente está invadindo aquela floresta, né, que está pegando os animais que estavam lá isolados e sem nenhum cuidado, e talvez a gente tenha que se preocupar um pouco mais, né, com um todo, e eu acho que ela trouxe muito isso. Eu espero que a humanidade como um todo, né, nós possamos sair, né, melhores, né, e essa é uma reflexão que eu sempre faço, né, eu acho que é um momento de a gente mostrar também a importância disso, né, de saber que a gente está no mundo e que tudo é relacionado, né, a ciência está relacionada e você não pode tratá-la como se ela não existisse, porque não adianta, né, você ignorar a ciência não a faz menor, menos impactante, menos importante, né? Sim. E é isso, né? Eu me lembro lá do comecinho da pandemia que eles começaram a perceber o seguinte, que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado quando você olha, por exemplo, para a África e vê que lá você não tem institutos muito fortes de pesquisa, porque muita coisa pode surgir lá e a gente só não sabe, porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém pesquisando, e a gente pode ser surpreendido. Aconteceu na China, porque a China hoje é uma potência, ela, enfim, se surge um novo vírus, é impossível não sair, afinal de contas, é um país extremamente ativo economicamente, enfim, com muitas viagens, pessoas entram e saem da China a todo momento, então era impossível que se surgisse algo ali que não fosse se espalhar. E isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não dá para saber. E se todo lugar não estiver trabalhando, todo lugar não estiver bem desenvolvido, não vai ser surpreendido, porque depois que surgir, é isso que a gente está vendo, é correr atrás do prejuízo e torcer para achar uma vacina, literalmente, ou algum medicamento que funcione. Então, acho que esse é um ponto. O mundo precisa entender que não é só cuidar do próprio quintal mais, tem que olhar para todo mundo. Não tem jeito, a gente precisa que todos os lugares estejam desenvolvidos, senão, se não for por dentro... Né? E a ciência é o elo que pode, então, perceber imediatamente que a China está com um novo vírus, mas a gente já está se preparando, protegido e se organizando. E ela é o elo disso, né? Então, a descoberta, o sequenciamento e correr atrás de vacina, mas também da prevenção, tudo isso, então,
e a ciência precisa de investimento. Eu quero reforçar que não dá para a ciência desenvolver, evoluir, se a gente não investir, porque ciência é caro. Eu queria trazer outra notícia, mas ela não é barata, a ciência é cara. Mas é a ciência que proporciona o que a gente tem hoje. Então, as pessoas têm que dar esse voto de confiança e entender que o investimento na ciência tem que ser a longo prazo, ele tem que ser contínuo para que a gente possa ter os resultados. Porque as interrupções dos investimentos, como a gente vê hoje, faz um atraso de décadas na pesquisa. Quanto tempo não leva para formar um pesquisador? Até para amarrar nisso, assim, ciência é cara, mas é muito mais caro viver sem ela. É muito mais caro. Então, nesse sentido, ela é bem barata. Ela é bem em conta. Tem as estimativas, não sei se vocês viram, da própria OMS essa semana, que disseram que o que a pandemia trouxe já de investimentos é muito, muito superior, eram 25 vezes superior ao que se a gente tivesse investido na prevenção. Se a gente tivesse investido na prevenção para não ter o espalhamento do coronavírus, a gente não teria a pandemia do jeito que está e o investimento seria 25 vezes menor. Para conseguir conter, né? Mas é isso, não tem muito... Então, se a gente tivesse um investimento da ciência num ritmo que deveria, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando, e com certeza não estaria gastando agora, tentando redimir tentando solucionar. A prevenção é sempre o melhor negócio. Não, sim. Bem. O que eu só queria complementar aí que você disse é essa questão do pesquisador, que a gente tem que lembrar que quando a gente fala em corte, a gente não está só falando em corte para pesquisa, se você corta bolsa, se você corta entrada de professor em universidade, a gente leva, olha só, no mínimo, vamos pensar no melhor dos casos, você passa 18 anos até que você vai entrar numa universidade. Aí ali, melhor dos casos, 4 anos você tira o seu diploma de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, quanto tempo a gente já não tem aí para formar alguém? E se você pega e gasta tudo isso para formar alguém, e essa pessoa chega, termina o seu doutorado, e ela simplesmente não tem mais o que fazer, você perde. Para formar outro, quanto tempo não leva? Quanto custa para fazer isso? Então, acho que esse é outro ponto, a gente está perdendo recurso humano nesse momento, sabe? E recurso humano que vai levar muito tempo para ser formado. Então, e para recuperar, sei lá, a gente que está indo embora para fora do país, a gente que simplesmente está tendo que arrumar um emprego que não tem nada a ver com a sua formação, porque as pessoas precisam viver, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto que o Brasil peca muito, que a gente forma muita gente que você não toma cuidado com isso. E são essas pessoas, é esse recurso que vão entrar nessa frente de batalha quando tiver algum problema. Assim, é esse pessoal que pesquisa. Não, você não pode simplesmente chegar, pegar uma pessoa aleatória e olha, vou ensinar você a vir aqui fazer a vacina. Não é assim que funciona. Então, leva muito tempo. Demanda. Então, uma vez que você forma, essa pessoa tinha que ser valorizada. Você tinha que pegar e falar, olha, não, toma aqui algum recurso para você existir e tocar a sua pesquisa. No Brasil, basicamente, a gente se resume a professor universitário. Ou você consegue, de alguma forma, virar um professor universitário, então é outra coisa. Você acaba abandonando. A formação é excelente, né, Jair? Nós formamos excelentes pesquisadores, tanto que a gente está vendo eles espalhados no mundo, chefiando os grandes estudos contra a Covid. Então, a gente tem uma formação de recursos humanos excepcional. A gente tem a pouca valorização desse trabalho e desses profissionais. Então, eu concordo, eu acho que a gente tem que valorizar mais os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, e essa formação que a gente tem dado, que é muito valorizado pelo mundo inteiro, menos aqui. Né? Porque a gente tem excelente dando de graça para fora. Né? Então, de graça, agora chefiando, né? Os grandes centros de pesquisa, a gente tem visto os pesquisadores que foram formados aqui, que foram fazer pós-doutorado lá fora e estão chefiando essas pesquisas importantes para a Covid-19 e a gente está perdendo
né, esse recurso humano, né, esses profissionais brilhantes, e fora o desânimo de quem fica também, né, Jair, eu acho que isso é um outro ponto também, a gente perde também para quem, mas quem fica também é muito difícil, aqueles que são insistentes, aqueles que, eu não vou desistir, eu vou, mas é um desânimo grande quando você vê que a concorrência fica muito grande, você pede bolsa e você nunca tem disponível bolsa, você não tem recursos, você, né, você acaba perdendo também a sua motivação, porque... As contas chegam, né? Então... de todos os lados, né? E a formação dos seus alunos também, acabam eles também desanimando, né? A última estimativa da OECD diz que o Brasil é o pior país na escolha de ser um professor, de tamanha desvalorização que a gente tem. As pessoas não querem ser professor, as pessoas escolhem qualquer outra profissão menos professor, né? E é o pior país, a gente está atrás de todos os países em relação à escolha de ser um professor, né? Cadê a valorização desse profissional tão importante para o crescimento de um país, para o desenvolvimento? Isso é uma estimativa do PISA, acho que todo mundo conhece o PISA, e é assustadora as estimativas de violência contra o professor e desse impacto, né? Tamanho é o impacto da desvalorização que ninguém quer seguir a carreira. Né? Só tem motivos contrários, né? Esse é o grande problema. Sem perspectiva. Acho que a falta de perspectiva hoje em dia também é um problema muito grande nesse sentido, em todos os níveis. Seja para o professor de educação básica, seja que nesses casos, então, a condição de trabalho é terrível quando você pensa que você tem que dar aula em 3, 4 escolas diferentes, com 40, 50 alunos. Enfim, eu quase acho que a atual conjuntura, onde eles conseguem dar aula virtual mutando alguns alunos, para eles pode ter sido até uma condição absurda que nunca tinha, porque é um caos. A escola no Brasil é realmente muito difícil. Enfim, agora com essa questão de pandemia, quem sabe não vamos ter pelo menos aí uma redução de número de pessoas em sala de aula, que já melhoraria absurdamente a qualidade do ensino, enfim. São pequenas coisas que realmente frustram um pouco, mas que é uma batalha que só não dá para desistir, porque senão um país sem educação aí que não sobra nada mesmo. Então. Bom, pessoal, será que a gente tem mais alguma coisa? Então a gente já pode ir para algum encerramento. Vamos ver se tem todas as perguntas. Acho que sim, né? Uhum. Olhando aqui, mas... Tinha uma aqui que era um pedido para que a gente falasse a respeito da importância da ciência. Nós vamos fazer um post a respeito da importância da ciência. Vamos sim. Acho que é isso, né? Acho que é isso, então. Acho que a gente pode encerrar. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, a Márcia e o Rafael que toparam participar aí dessa conversa, né? Trazer um pouquinho para público muito do que a gente às vezes conversa já no dia a dia, mas que eu acho que é importante também falar um pouco mais para todo mundo que quiser ouvir, o que não é só abrir uma página no Facebook e começar a postar aleatoriamente, não é isso. Sabe que existe um trabalho por trás, existe um custo humano ali muito grande de trabalho, de revisa, de ler, conversa, decide o que vai, decide o que não vai. É um trabalho editorial sendo feito assim de forma amadora, pode ser, mas ele é feito da melhor forma que a gente consegue. Então, trazer um pouquinho para vocês entenderem aí que o trabalho não é só fazer um desenho e jogar no Instagram, tem realmente um trabalho por trás disso. E aí, eu queria agradecer a todo mundo, muito obrigado pela presença. Márcia e Rafael, quiserem dar um tchau. Eu queria agradecer a todo o grupo, né, do BioNB para você, por todo o empenho, né, que a gente tem tido e pelo respeito à comunidade e à ciência, e dizer que nós vamos continuar
divulgando e fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Aproveitem, curtam lá o material, coloquem os comentários, sugiram novos posts, a gente continua bem ativo e dedicado, e eu espero que a gente possa passar logo por essa pandemia, que a vacina, que a gente divulgue num post, finalmente, a vacina. E que a gente possa mudar de assunto, né? Então, é isso, mas que eu queria dizer que tem sido uma experiência diferente, né, na nossa carreira acadêmica, mas tem sido muito gratificante, a gente tem aprendido muito, de vez em quando erra, acerta e vai colhendo esses frutos, né, da nossa dedicação, e eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte, né, dessa equipe, e mesmo pandemia passando, a gente vai continuar, assim, na mídia, divulgando as nossas pesquisas e trazendo conteúdo com bastante novidade para a comunidade. E para todo mundo, quem tiver outras dúvidas, quiserem fazer, está aí o projeto, pelo menos no Instagram, se vocês quiserem entrar em contato, a gente sempre respondem as perguntas. Então, obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigado, Jair, Márcia. Nos vemos em breve. Então é isso, pessoal. A mensagem final que a gente tem para deixar aqui para vocês nos acompanhem nas redes sociais e compartilhem para todo mundo tudo que a gente está produzindo. Joguem, tem fake news no grupo da família de vocês, coloca lá nos posts. Passa para a gente a bola, não tem problema. Joga lá. Ajudem a gente nesse trabalho. É um trabalho que a gente pode fazer a parte de criar um post, criar alguma coisa para falar de um assunto, mas se não tiver quem repercute isso, vai ficar na bolha. E aí, pregar para convertido não adianta. A gente precisa chegar em quem realmente é impactado por esse tipo de informação, quem realmente não tem acesso a essa informação. Mas é isso. Também agradecer a SemaUni, né, a Semana Universitária, pela oportunidade, pelo canal aqui para estar falando com vocês. E a gente se vê numa próxima. Então, acho que é isso. Okay. Tchau, tchau.